Kleber Ferreira, vamos aplicar as notas aos jogadores do Goiás. A gente vai batendo uma bola aqui e a gente, com aquela habilidade, vamos aplicar então as notas aos jogadores do Goiás. Começando pelo goleiro Tadeu, que para mim fez duas grandes e importantes defesas nessa vitória esmeraldina. Para mim, uma nota 7,5 para o goleiro Tadeu. Kleber. Não, vou dar uma nota maior para ele, Lopes. Ele fez duas defesas assim. No mesmo lance, ele fez duas defesas espetaculares. Teve aquela outra que você se refere. No primeiro tempo também ele fez uma defesa muito pontual, muito importante no chute fora da área do D'Alessandro. O Tadeu vai ficar com nota 9 para mim. Nota 9. Vai o Kleber, do jeito que você puxou para cima, eu vou puxar meio pontinho para ele aqui. Vou dar nota 8. Pronto. Kleber me convenceu e eu vou mudar a nota do Tadeu. Nota 8 para o Tadeu. Tira, sobe mais meio pontinho aí. O Edilson, na lateral direita, hoje foi mais um zagueiro pelo lado direito. Teve para mim uma atuação boa. Nota 6,5 para o Edilson, Kleber. Pois é, eu gostei dele também, sobretudo porque foi um jogador inteligente, o Lopes, jogador experiente. Ele sabia que não tinha a condição física para fazer o corredor com o time com um jogador a menos. E ele cumpriu aquela função ali de mais um zagueiro pelo lado direito, mas ele cumpriu muito bem cumprida. Ele, quando chegava o Moisés do Internacional ali, o Moisés era obrigado a chutar a bola para a área, não tinha espaço para ele fazer o cruzamento, porque o Edilson, só com a experiência, marcou o Moisés o tempo todo. Ele foi um jogador muito importante. Eu vou dar meio ponto para ele a mais em relação à sua nota. Vou dar a nota 7 para ele. Legal, tá aí a participação do Kleber Ferreira. Estamos dando notas aos jogadores do Goiás na vitória 1-0 sobre o Internacional, gol de Vinícius Lopes. Os dois zagueiros, Fábio Sanches e David Duarte. Fábio Sanches tomou um cartão amarelo cedo, aos 24 do primeiro tempo, e sobreviveu com esse cartão amarelo. Ficou até o final da partida. Tirou muitas bolas, zaga do Goiás foi bem. Nota 7,5 para o Fábio Sanches e uma nota 8 para o David Duarte. Kleber Ferreira. O David Duarte jogou mais que o Fábio Santos, sobretudo porque ele é um jogador de uma impulsão muito, muito boa, ele é leve, é um zagueiro leve, então ele jogou mais, é verdade. O Fábio Santos não foi mal, não. Mas o Lopes, o jogador que toma um cartão amarelo, que joga de zagueiro em um jogo tão importante e apertado como esse, pressionado o tempo todo, aos 27 minutos, e que termina o jogo, ele, assim, tem o mérito de ter a consciência para administrar a situação. E por isso, pelo que jogaram os dois, o David Duarte merecia 8 e ele um 7,5, mas eu vou dar 8 para a dupla de zaga, para os dois, pelo mérito dele ter tido a sabedoria de administrar tão bem a situação. Notas para os jogadores do Goiás na vitória sobre o Internacional por 1-0, gol de Vinícius Lopes. Jefferson foi expulso com 1 minuto. Garoto bom, mas foi imprudente demais. Nota 1 para ele, Kleber Ferreira. Ô Lopes, eu nem vou criticar o Jefferson, porque ele veio com muita vontade, o time do Goiás estava com muita pegada. E o jogador jovem, às vezes, ele confunde. Claro que se ele fosse um jogador mais experiente, ele não teria feito o que ele fez. Ele tomou uma bola nas costas, então ele perdeu tempo, ele não teve velocidade para recuperar. E aí ele deu uma voadeira, tentando evitar um cruzamento que poderia ser fatal logo no começo do jogo. Muito pressionado. Eu não vou criticar o jogador, não. Se ele fosse mais experiente, eu com certeza o criticaria com muita força, com muita contundência. Mas eu não vou criticar, não. Isso aí é aprendizado para ele. Eu vou deixá-lo sem nota, porque ele jogou só 1 minuto, não deu para vê-lo jogando. E a atitude dele, eu não vou criticar ainda, porque é aprendizado. Esse menino, ele é bom jogador, ele precisa ter um pouco mais de vontade de jogar futebol e hoje ele teve vontade excessiva. É preciso equilibrar, Jefferson. Nem tanto ao santo e nem tanto à cruz, né? Tem que ficar assim no meio termo. A vontade sua foi excessiva, mas eu prefiro você com mais vontade do que do jeito que você fica quando fica indiferente ao jogo. Por isso eu não vou te criticar, não. Você vai ganhar hoje o meu perdão. Olha, Kleber Ferreira, com o seu coração fraterno aí, perdoando a bobagem que fez hoje o menino Jefferson, lateral esquerdo do Goiás, foi expulso com 1 minuto por uma entrada violenta no Marcos Guilherme, atacante do Internacional. Meio campo, Sandro e Breno foram os dois volantes.
O Sandro virou um zagueiro, né? Da hora que o Goiás ficou com o jogador a menos, foi logo a 1 minuto. Ele virou um terceiro zagueiro, fez uma partida destacada, nota 7,5 para ele. O garoto Breno, uma correria, uma pegada, uma ajuda, uma parceria com o Edilson pelo lado direito, também nota 7,5 para eles. O Ratinho entrou depois no lugar do Breno, vai ficar com uma nota 5,5. Daqui a pouquinho a gente analisa aí o complemento do meio-campo do Daniel Bessa. A sua análise para os dois volantes do Goiás e o Ratinho, que acabou sendo o terceiro volante também na partida, Kleber. Ô Lopes, se eu tivesse escolhido qualquer um desses dois volantes do Goiás como os melhores em campo, eu não me arrependeria de tanto futebol que os dois jogaram. A gente tem cobrado do Sandro, eu tenho cobrado muito do Sandro, porque o Sandro tem a dar. Não estou cobrando de um jogador cabeça de baga qualquer. Você não me vê cobrar de jogadores mais ou menos. Os jogadores mais ou menos, eu entendo as limitações deles e cobro dentro daquilo que eles podem entregar ao clube. O Sandro tem mais a entregar ao Goiás e hoje ele entregou. Olha, o posicionamento que ele arrumou entre o David Duarte e o Fábio Sanches foi algo de muito interessante, não tinha espaço para a bola passar pelo chão. Outra coisa, sempre que ele pegava a bola, ele não rifava a bola de forma que a segunda bola do Internacional ficasse perigosa. Ele usou toda a sabedoria dele. Outra coisa que a gente viu ele fazer durante quase todo o jogo, que era o posicionamento do Breno, orientando o Breno para sair ali pela direita. Então, ele assim, foi muito importante, Sandro. E o Breno, que jogador determinado, como é determinado, ele corre o tempo todo, não existe bola perdida para ele, ele marca como um carrapato, quando ele pega a bola, ele tenta fazer a jogada, não tem medo de jogar. Eu cada dia fico mais fã desse jogador. Ele, ao adquirir a maturidade, esse menino vai dar um retorno muito bom para o Goiás por causa da disposição. Ele ama jogar futebol, ele adora jogar com a camisa do Goiás. Isso tem muito valor para mim. Eu vou puxar os dois para cima novamente, eu vou dar 8 para essa dupla, os dois volantes do Goiás, o Sandro e o Breno. E para o Ratinho, eu vou baixar um pouquinho a nota que você deu. Ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo, substituindo o Breno, e entrou bem. E eu pedi a entrada do Ratinho, foi logo após o intervalo, quando o Rafael Moura já dava os sinais de estafa, e por entender que o Goiás precisa do Rafael Moura nos próximos jogos, mesmo tendo 14 dias para recuperar, eu falei, coloca o Ratinho no jogo, dá mais liberdade para o Vinícius Lopes lá na frente e põe o Daniel Bessa para fazer a passagem da bola. O técnico Thiago Largue não leu assim, e quando ele fez a alteração, ele tirou um volante, o Breno, que já estava estafado também, e colocou outro. Não é que o Ratinho tenha ido mal, não. Ele foi bem, cumpriu direitinho a função dele. Mas foram só... Assim, basicamente ele jogou 10 minutos e no momento em que ele jogou, os 10 minutos em que ele jogou, o jogo já tinha sido matado pelo Goiás, embora o Internacional fizesse aquela pressão de final. Olha que defesa do Tadeu, que defesaça. Então, o Internacional já estava fazendo aquela blitz. Não foi mal, mas eu vou dar uma nota 5 para ele e fica com a nota azul. Legal, fechando o meio-campo do Goiás, estamos aplicando as notas aos jogadores do Goiás na vitória por 1-0 sobre o Internacional, hoje no estádio Ari Pinheiro da Serrinha, gol de Vinícius Lopes. Daniel Bessa, foi dele o cruzamento para a área, né? A bola levantada, assistência na área. Claro que depois tem a sequência do Vinícius Lopes ali na jogada individual, mas dele a origem da bola. Essa aí, ó, que viajou para a área, Daniel Bessa. Uma nota 7,5 para o Daniel Bessa. E o Gilberto entrou no lugar dele aos 49. O jogo foi só até os 50, o Gilberto não vai levar nota. Então essa é a minha nota para o Daniel Bessa, Kleber Ferreira. Lopes, ele pegou bem demais na bola. Você vê que ele capricha tanto na curva com o lado de dentro do pé direito. Ele pegou bem. Olha, presta atenção no que ele vai fazer. Viu? A curva que ele faz com o pé direito, isso é muito difícil fazer. Com o esquerdo é mais fácil. Com o pé direito, o que ele fez, ele pegou muito bem. Ele caprichou demais na bola parada e ela foi decisiva para o jogo. Outra coisa, não foi só esse lance dele. Ele puxou contra-ataques, ele soube, como jogador técnico, prender a bola. Ele soube consumir o tempo com a bola no pé, ele soube provocar o adversário com jogadas individuais. Então hoje o Daniel Bessa foi a melhor partida dele com a camisa do Goiás que eu vi fazer. A melhor. Ele hoje foi o meia que o Goiás precisa que ele seja. Participativo no jogo
e caprichando nas bolas paradas, porque ele tem essa expertise, ele bate muito bem na bola com o pé direito, ele caprichou, vê que ele não teve muitas faltas para cobrar. Me parece que foi essa e uma outra que até o Caju ficou ao lado dele para cobrar também. Parece que foram duas, mas das duas ele colocou uma em condição de resultar no gol. Então, e ainda teve essas qualidades às quais eu estou me referindo. Auxiliou na marcação, soube prender a bola, pegava a bola no meio, ele esperava alguém passar para não desfazer da bola. Foi um jogador que teve uma atuação bem destacada. E o posicionamento tático dele também, muito interessante. Ele foi escravo do posicionamento tático, um jogador muito disciplinado. Eu gostei muito da partida dele aqui e vou subir um pouco. Eu vou dar uma nota 8 para ele. Legal, legal. Estamos aplicando as notas aos jogadores do Goiás na vitória de 1-0 sobre o Internacional. Gol de Vinícius Lopes. Oi. Vamos então agora para o Vinícius Lopes. O ataque do Goiás, Vinícius Lopes, para mim fica a nota 8,5. Um gol difícil de fazer, num monte de jogadores, gira. A gente vai ver de novo esse gol dele agora. Lá. A bola espirra, ele puxa ela, aplica o drible, bate de esquerda, curto, matando ali o goleiro Marcelo Lomba, que acaba falhando. Nota 8,5 para o Vinícius Lopes. Rafael Moura, muita luta, muita disposição, muita entrega, mas pouca coisa técnica, né? Nota 6,5 para o Rafael Moura. E o Queco fica sem nota. Ele saiu aos 8 minutos do primeiro tempo, quando desenrolou tudo aquilo ali, da expulsão do Jefferson. E entrou o Caju. Caju também muita luta, muita entrega, nota 6,5 para ele. São minhas notas, Kleber Ferreira. Eu não vou dar nota para o Gilberto Júnior pelo mesmo motivo que você não deu. Ele jogou apenas 1 minuto, eu nem sei se ele tocou na bola. Sobre o ataque do Goiás, o Vinícius Lopes fez uma partida espetacular, sem dúvida nenhuma. Eu votei no Tadeu como o melhor jogador da partida, porque eu venho cobrando muito do Tadeu, porque sei que ele pode dar a resposta. E hoje ele deu. Tadeu foi fundamental. O Goiás venceu o jogo porque o Tadeu garantiu 1-0. Mas é isso que a gente espera do Tadeu mesmo, que ele garanta 1-0 para o Goiás sempre. Se o Goiás fizer o gol e ele garantir, o Goiás vai ganhar todos os jogos. Mas eu não seria injusto, até falei isso antes, se eu considerasse o garoto Vinícius Lopes como o melhor em campo, porque ele fez um gol de difícil elaboração. A falta foi cobrada, a bola sobrou para ele na área. O que ele fez? Ele procurou por um espaço mínimo e teve a confiança para bater com a perna, que nem a perna do chute dele. Ele é destro. Ele abriu o espaço, a bola caiu para o pé esquerdo dele, ele não perdeu tempo, ele meteu a bola no cantinho. É bem verdade que o Marcelo Lomba aceitou. O gol foi uma falha do goleiro, mas ele arriscou, ele foi atacante, ele foi matador. Então, eu vou dar uma nota 9 para ele também, a mesma nota que eu dei para o goleiro Marcelo Rangel, pela qualidade do futebol que ele apresentou e pelo gol marcado. Muita disposição do Rafael Moura, eu acho que ele nem pode ser sacrificado desse tanto, porque ele corre o risco uma hora ao longo desse campeonato, pela idade, dele arrumar uma contusão muscular. Eu o teria tirado no intervalo. Penso até que o Goiás teria chance de fazer, inclusive, o segundo gol, se isso tivesse sido feito, porque ele estava sendo utilizado para auxiliar na marcação. E é claro que ele não tem mais a explosão para dividir a bola com os backs. Então, ele ficou no campo de defesa, o Vinícius Lopes também, e trouxe os 2 zagueiros da equipe do Internacional para cima do Goiás. Toda hora saía o Pedro Henrique e o Vitor Cuesta, empurrando o Goiás pelo campo de defesa. Mas o técnico, o Thiago Largue, não entendeu assim. E ele foi determinado. Ele correu o tempo todo, ele exaurido, ele cansado. Ele ainda assim deu aquele algo mais, aquela raça, aquela vontade ao time do Goiás. Vai ficar com a nota 7. O Caju foi muito esforçado. Ele tem, assim, muito boa vontade. Tecnicamente, é um jogador que tem muitas deficiências. Dentro daquilo que o Caju pode entregar para o Goiás, ele entregou o que ele tinha de melhor hoje. Foi a melhor partida dele com a camisa do Goiás, mas é um jogador que a gente sabe que para jogar no Goiás, ele tem de melhorar muito, muito mesmo. Talvez ele tenha futebol para ter essa melhora, esse crescimento que eu estou me referindo. Eu não conheço a trajetória dele como jogador de futebol. Enquanto ele vai crescendo, eu vou dar uma nota 6 pela disposição dele no jogo de hoje. Aí estão as notas aos jogadores do Goiás. Eu vou dar uma nota para o Thiago Largue também, técnico do Goiás.
Para mim ele fez um trabalho bem feito hoje. Foi difícil, né? Você ganhar um jogo desse, ele vai colocar isso à parte do currículo. Thiago Largue, tantas partidas, uma vitória sobre o Internacional lá em Goiânia, com um jogador a menos desde o primeiro minuto da partida. E então uma nota 7,5 para o Thiago Largue, que eu repito, é um treinador inexperiente demais para um campeonato tão difícil quanto esse, para um grupo complicado do Goiás, tecnicamente um grupo carente, um grupo que precisa realmente de reforços. Não sei se ele terá o peito e a indicação desses jogadores competentes. Então, repito, mas hoje o trabalho dele foi bom, nota 7,5 para o Thiago Largue. Emendo o Kleber Ferreira e já dou a nota da arbitragem. Flávio Rodrigues, de São Paulo, com o Danilo Ricardo Simon e o Alex Ang Ribeiro. Eu gostei do trio, achei que o trio fez um bom trabalho hoje. A expulsão foi correta do menino do Goiás, o Jefferson, ele foi imprudente. Poderia ter aplicado um Rafael Moura, que mesmo não querendo atingir o jogador Musto, volante do Internacional, acertou o rosto dele com a pesada para trás, que ele é um lance imprudente. Poderia ter tomado o cartão amarelo, mas eu gostei da arbitragem. Uma nota 9 para o Flávio e uma nota 9,5 para os assistentes, Kleber Ferreira. Ô Lopes, o torcedor precisa entender que as nossas análises, elas são pontuais e elas são momentâneas. A gente não está falando aqui do trabalho do Thiago Largue à frente do Goiás. Nós estamos falando sobre o jogo de hoje, o trabalho do Thiago Largue no jogo de hoje. Eu concordo plenamente com você. Eu só trabalhei nesse Campeonato Brasileiro em 2 jogos do Goiás, embora eu comente o Goiás todos os dias na condição de comentarista da Rádio SAG 730 do Sistema Sagres de Comunicação. Mas jogos eu trabalhei em apenas 2. Se bem que eu vi a maioria dos jogos, ainda que eu veja depois. Eu dou um jeito porque eu preciso ver. Eu não estou elogiando o trabalho do técnico Thiago Largue, não. Eu acho ele inexperiente e ele está aprendendo com o Goiás. Agora, hoje ele demonstrou ser habilidoso com as palavras, ser um sujeito que tem berço, que tem educação, que tem preparo para lidar com a situação adversa do futebol. Ele evitou entrar em polêmica, bater de frente com o presidente do Goiás. Ele não quis tripudiar após uma vitória, falando, tá vendo, estão falando mal de mim, mas eu sou o bom da parada. Nada disso, ele foi um homem muito equilibrado. Então, no trabalho dele, no jogo de hoje, olha que durante o jogo, eu discordei dele, da postura dele. Eu teria voltado no segundo tempo com o Ratinho no time. E acho que isso melhoraria o Goiás por aquilo que eu já expliquei. O Ratinho auxiliaria o Sandro e o Breno no trabalho de meio campo, auxiliaria ali na cobertura dos laterais, daria mais liberdade para o Daniel Bessa, que estava fazendo um bom jogo, e daria condição ao Vinícius Lopes de ser atacante. Por quê? Porque isso prenderia os 2 zagueiros. Eles não iam deixar, o Inter não ia deixar o Vinícius Lopes no mano a mano com um dos seus zagueiros lá. Claro, menino jovem daquele jeito, punha a bola na frente e ia chegar na cara do gol. Então, eu faria essa alteração para mudar taticamente o Internacional, para não sofrer aquele sufoco de bola levantada na área toda hora na área do Goiás. Então, eu teria feito essa alteração. Para mim, aí ele ainda demonstrou a imaturidade, o medo de mexer no time quando precisa ser mexido. Um técnico mais experiente teria feito essa alteração. Mas por tudo o que o time rendeu, pela vitória sobre o líder do campeonato, pelas palavras equilibradas, sensatas dele depois do jogo. E olha que tem pergunta de repórter que leva meia hora para fazer a pergunta, até isso ele tem paciência, que tem repórter que quer demonstrar muito conhecimento e circunstancializar demais a pergunta e faz aquela pergunta enorme para depois, discorre enormemente para depois fazer uma perguntinha simples. E ele muito educado, com muita postura, com muita sabedoria. Então, eu estou julgando o trabalho do técnico Thiago Largue hoje, mesmo eu tendo discordado dele em relação à presença do Rafael Moura e à mudança necessária no comecinho do segundo tempo, eu ainda vou dar uma nota alta para ele, vou dar uma nota 7 para ele, porque ele mereceu, inclusive, essa vitória pela sua postura. Sobre o trio de arbitragem, eu discordei de você no momento da falta do Rafael Moura.
Não porque é jogador do Goiás, eu não gosto que árbitro erre para ninguém. Eu tenho pavor de árbitro que erra. E normalmente os árbitros que erram são árbitros bons e eles costumam errar para o mesmo lado. Eu não engulo certos erros de arbitragem, não. No caso do garoto Jefferson, antes dele ir ao VAR, quando eu fui acionado, o Charlie até brincou, vamos dar o nosso VAR particular aqui, o Kleber vai expulsar. Por quê? Porque o Jefferson errou o tempo e ele foi imprudente, ele foi para acertar o jogador e evitar o cruzamento. E olha que ele mandou o jogador para o hospital. Então, eu tinha certeza que ele seria expulso. No lance do Rafael Moura, eu também fui chamado em cima do lance e eu disse, não é para expulsão. Por quê? Porque aquilo ali foi um acidente de percurso. Ele não tinha a menor intenção de acertar a cabeça do jogador do Internacional com o pé. A disputa da bola fez com que o lance fosse daquele jeito. Ele foi para disputar a bola de uma forma e o jogador do Internacional veio com outra forma, de forma que a cabeça e o pé se encontraram. Os dois foram imprudentes. Então, como é que vai aplicar o cartão amarelo apenas para o jogador que foi com o pé? O outro também foi imprudente. Eu achei que o árbitro ali foi muito sábio. Se fosse um outro árbitro agitativo, poderia até expulsar o jogador do Goiás e aí eu iria criticar por tudo isso que eu estou falando aqui. Não houve a intenção e os dois foram imprudentes. E ele foi muito sábio, ele foi muito seguro. E durante o jogo também, ele demonstrou muito equilíbrio. Você viu que o Internacional tentou pressionar o tempo todo e ele saiu da pressão, manteve a postura dele. Você não viu ele entrar no meio pegando em jogador toda hora, conversando com o jogador toda hora, encostando em jogador toda hora. Eu tenho uma preguiça de árbitro que faz isso, picotando o jogo toda hora, nada disso. Ele não apitou com regras próprias, ou seja, marcou as faltas que aconteceram todas e aplicou os cartões de forma correta e ainda teve esse equilíbrio no lance do Rafael Moura que a gente está se referindo aqui. Eu vou dar uma nota para o trio de arbitragem perfeita, uma nota 10. Não teve nenhum erro na minha avaliação. Nem naquele lance em que o Internacional reclamou uma falta dentro da área porque não aconteceu a falta. Foi um lance casual. E sabe para quem que eu vou dar um 10 também, Lopes? Eu vou dar um 10 para o José Cláudio Rocha Filho. Vou dar um 10 para ele. O árbitro de VAR. Ele foi muito preciso na expulsão do Jefferson. Quando levou o cartão amarelo, ele foi muito preciso. A gente não quer que o árbitro erre a favor dos times goianos, não. Se ele não chama o árbitro para a expulsão do Jefferson, ele seria, inclusive, criticado por mim, porque aquele é um lance de VAR. Outra coisa, ele não levou meia hora para definir o lance. Ele rapidamente chamou o árbitro, contou o que aconteceu e colocou a imagem. Ele não ficou atrasando o jogo. Então, o árbitro do VAR, José Cláudio Rocha Filho, que também é de São Paulo, vai ficar também com uma nota 10, porque é isso que a gente quer da arbitragem. Em qualquer jogo, seja no campeonato regional, seja em um clássico, um grande clássico do futebol brasileiro, seja entre dois times do interior de qualquer estado, a gente quer a arbitragem imparcial, trabalhando com as regras e fazendo o papel do árbitro. Nada mais. O árbitro não tem que aparecer, o árbitro não tem que ficar conversando com o jogador, pegando em jogador toda hora, e pegando bola, buscando bola, colocando bola no lugar, nada disso. O árbitro trabalha com cartão e apito, né? E quando muito com a boca. Então, esse trio aí me alegrou muito. Eu gostei muito da arbitragem que eu vi hoje. Eu gosto muito mais de elogiar do que de criticar. E, normalmente, eu tenho criticado mais os árbitros do que elogiados. Nota 10 para o trio e para o VAR. Nota 10, nota 10. Kleber Ferreira aplicou aí. Essas foram então as notas para os jogadores do Goiás, para o trio de arbitragem na vitória do Goiás sobre o Internacional por 1-0. Goiás, 1 gol de Vinícius Lopes, 0 para o Internacional.